Estamos de volta aqui com o último bloco, gente. O último bloco a gente sempre já vai ficando assim, meio que despedindo, sabe? Mas nós ainda temos muitas informações para passar para vocês aí, telespectador. Então, fiquem ligadinhos que aqui ainda tem muita discussão ainda para rolar nesse último bloco. Não é isso, doutora? É com a senhora. Exatamente. Nós já estamos aqui com uma perguntinha sobre o preço, né? Qual é o valor, né, dessa placa, em média aí, né? Ai, 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 ai. A gente sempre gosta de colocar, você já Ai, prestou atenção ai, que a gente ai, sempre ai, gosta ai. de E agora? colocar ele na berlinda, Olha, gente. deixa eu tentar explicar em palavras muito sucintas. As placas, essas placas esportivas, ao qual vocês as encontram, por exemplo, nessas lojas, normalmente elas têm um valor de 300 até 500 reais. Agora, as placas terapêuticas, você não compra exatamente uma placa, você compra um tratamento. E aí, cada profissional, cirurgião, dentista, nessa situação, ele faz o valor que ele acha justo. E aí depende. Um clareamento dental tem um valor X pelo tratamento do clareamento dental. Uma placa mil relaxante, ela tem um outro valor por se tratar de uma terapia ao qual vai inibir o seu trismo dental, o seu ranger dos dentes. Então é muito individualizado, dependendo de um profissional. Para o profissional, né? Porque Sim, doutora inclui Rejane. honorários, Na né? verdade, você compra, sim, um tratamento, sessões, o bruxismo, vamos entender isso. Não basta você simplesmente usar a placa dental. Você precisa ter algum acompanhamento clínico. Por quê? Porque você não vai passar a sua vida inteira fazendo uso de uma placa dental porque você tem o bruxismo. Não faz sentido. Essa placa tem que ter uma data de início, um meio e, é claro, como todo tratamento, um fim. Certo. E, doutor, como que fica a questão da personalização da placa? Existe a personalização da placa? Dármina, é aí que entra o valor agregado, né? O conhecimento de se trabalhar em cima de uma placa. Cada placa ela é feita para uma pessoa ou uma terapia específica. E, mediante esta situação, existe não só valores diferentes, mas existem sessões maiores ou menor quantidade, não é? Muitas vezes você faz a moldagem, manda-se confeccionar essa placa com o protético, você recebe essa placa de volta e você faz, como eu disse antes, o acompanhamento clínico, não é isso? E esse acompanhamento, ele se faz de uma forma lenta, de uma sessão aproximadamente de 1 hora, com um período de uma semana, 3, 4 vezes ao mês, talvez. E o que você percebe nessa personalização? Entenda, a sua boca ela não é estática, ela não está parada. Você está sempre fazendo movimentos, não é isso? E muitos desses movimentos são diagnosticados nestas sessões. E parte desses contatos, em função destes movimentos, são ajustados na sua placa. Então, um exemplo, eu faço hoje a instalação de uma placa em você, meu paciente. Obviamente, você vai morder de uma forma. Passado uma semana, o que pode acontecer? Esse contato já não existir e ter uma outra mordida. E é essa situação que eu preciso diagnosticar, que eu preciso o quê? Adaptar? Não, eu preciso ajustar a esta nova condição. Então, isso é muito relativo, o número e o tempo de sessões ao qual nós estaremos fazendo a indicação para a sua necessidade. Interessante, não é uma coisa estática, né? É uma coisa. Bem complexo. Embora a oclusão, para que você possa entender, é o contato correto de todos os seus dentes superiores em relação aos dentes inferiores. E simplesmente o fato de você ter um trisma, apertar dente contra dente, isso pode gerar um grande problema. A perda de um único dente pode descompensar toda uma mordida. E é uma situação realmente que requer um pouco mais de atenção. Cuide dos seus dentes, por favor.
Muito interessante. E, doutor, uma pergunta que é muito comum é por que as pessoas, ao abrir a boca, sentem barulho no ouvido, algum estalo, um estalido? Por que isso acontece? Esse é um outro tipo de terapia, não é isso? Isso é a disfunção temporomandibular. É a relação da sua cabeça, da base do seu crânio, com a sua mandíbula, que é uma parte anatômica ao qual nós chamamos de côndilo. Esse côndilo ele se aloja exatamente na base do seu crânio, na cavidade glenoide. Pessoal, isso aqui, ó. Ao fazer esse movimento, essa estrutura acomoda o seu côndilo mandibular. Espero que vocês entendam, por favor. Ao abrir a boca, existem pessoas que têm essa concavidade menor ou maior e faz com que a mandíbula se desloque do lugar. Então, é muito frequente você dar uma risada gostosa, solta, cai. A pessoa simplesmente não consegue fechar a boca. Por quê? Porque esse encaixe saiu de posição. E o que traz isso de volta? O próprio músculo. Por isso você pode sentir essa dor, né, relacionada ao masseter, que é um músculo orofacial. Mas é horrível a sensação. A sensação que a pessoa tem assim é que parece que vai cair, né? Literalmente, a sua mandíbula, o seu queixo cai, né? E não só dando um sorriso. Olha, ao fazer um bochecho e abrir demasiadamente a sua boca, ao máximo possível, pode também acontecer o estálito, que é aquele barulho que às vezes pode incomodar, e simplesmente, novamente, o côndilo da sua mandíbula sair, se deslocar dessa cavidade que o aloja, provocando uma dor. E pasme você, muitas vezes não é muito difícil esse paciente chegar ao nosso consultório, ao primeiro dentista que ele encontrar, sem conseguir sequer falar. É muito comum. E somente um profissional um pouco mais ousado que vai fazer uma manobra ao qual vai esticar a sua mandíbula, proporcionando um reajuste, uma nova relocação do côndilo mandibular no seu crânio. E, doutor, e tem alguns fatores, ou é mais genético, ou alguns outros fatores assim, comportamentais que podem favorecer isso aí? Não, é genético, é biológico. De fato, é a anatomia ao qual encaixa o côndilo da mandíbula. Algumas pessoas têm essa cavidade mais profunda e, infelizmente, outras tantas têm essa cavidade mais rasa. E essas pessoas que têm essa cavidade mais rasa têm essa facilidade de fazer com que o côndilo encaixe, saia com mais frequência. E isso provoca, de fato, uma dor, um desconforto e, muitas vezes, insegurança. Muito comum uma pessoa fazer a mastigação de um alimento um pouco mais duro, uma cenoura crua, para quem gosta de saladas, etc. A pessoa que tem esse problema, ela evita, infelizmente, essas comidas que seriam, inclusive, mais saudáveis. Mas o receio dela vir a sentir uma inflamação, uma dor neste local, faz com que, involuntariamente, ela não coma produtos mais duros ou produtos, né, crus, naturais. Imagina. Certo. E, assim, a gente aqui, quase toda vez a gente tenta fazer relação entre profissionais, né? Quando a gente fala assim, equipe multiprofissional, como que é essa questão? E aí veio uma pergunta aqui que surgiu a respeito da fisioterapia. Existe, para o bruxismo, tratamento fisioterápico também, doutor? É claro que existe e, olha, você pode, em um caso mais severo, você pode contar sempre com um fisioterapeuta, eu não vou falar especializado, não é? Mas ele vai saber lidar com esta situação. Mas, olha, o mais fácil, o mais indicado, é tão simples. Acredite você que tem essa dor muscular, esse trismo, faça uso de um chiclete. Verdade, um chiclete sem açúcar. Eu não vou falar uma marca, mas existem tantos. E o simples fato de você estar mastigando, movimentando aos poucos,
Isto é uma terapia. Isso faz com que você acabe, aos poucos, estirando, aliviando essa dor muscular. Parece que não, mas é uma coisa tão simples, não é? Você, quando faz, a exemplo também, uma extração dental, sei que não foge um pouquinho do tema, mas você fica muitas vezes com a boca travada, não é isso? Porque você sente aquele incômodo ao mastigar. Mastigue um chiclete, devagarzinho, você vai mastigando, você vai fazendo aquele ciclo pequeno, médio, e daqui a pouco você está com toda essa musculatura, voltando para o nosso tema, novamente, com essa musculatura relaxada. Certo. Doutor, sobre a placa bucal, né? Ela movimenta os dentes. E com o aparelho, como que é? Funciona a placa bucal com o aparelho? Então, olha só, a placa, quando nós utilizamos uma placa, ela por si só está de uma forma, como eu posso dizer, justa na sua boca. Então, algumas pessoas que podem passar essa informação de forma errada, pensam que esta forma justa é capaz de movimentar o seu dente. Isso não acontece, tá bom? É simplesmente uma acomodação. Há um exemplo muito rústico, é como você usar um sapato novo. Ele pode te machucar, mas uma vez que ele laceia, ele passa a ficar confortável. Esse mesmo exemplo eu posso levar para uma placa dental. A primeira vez que você utilizar, em especial essas placas de acrílico, que elas são de fato mais chatinhas, elas são mais rústicas, elas podem ocasionar, sim, um incômodo a tal ponto que talvez o profissional faça uso, inclusive, de um anti-inflamatório ou talvez, por que não, de um relaxante muscular. Mas entenda, essa placa ela não tem a capacidade de movimentar os seus dentes, tá bom? Aí, de fato, somente o uso de um aparelho dental, que com certeza é uma outra terapia, e quem sabe a gente faz um terceiro programa para falar aí sobre ortodontia. Já tem aí já mais Já um programa deixei, aí olha, engatilhado aí, deixa ó. para um outro colega. Ótimo. Doutor, e além do bruxismo, existe alguma outra doença relacionada à maxila, à mandíbula? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, sobre a abertura da boca. Explica para a gente um pouco. Olha, de fato, existe alguma outra doença que vai de encontro ao último programa, que são as placas reposicionadoras, que podem, né, aliviar em muito o ronco, o barulho do ronco, não é isso? Então, para esta situação, também existe uma placa específica, uma terapia, um tratamento que indica uma placa diferente daquela placa de bruxismo, agora para se tratar, direcionar a um tratamento do ronco. Estas placas, doutora, são placas muito diferentes, porque elas são um pouco mais incômodas. Vamos imaginar que nós modificamos o posicionamento da sua mandíbula. Nós modificamos o posicionamento da sua mandíbula. Isto é péssimo, é difícil, ainda mais com uma placa. Mas é possível, a tal modo que nós desobstruímos as vias aéreas, proporcionando, então, uma maior facilidade de sono. Evita, então, com que a pessoa ronque, né, porque ela joga a nossa língua para frente, fazendo com que o respirador se torne mais tranquilo, né? Então é interessante, né, que além do otorrino, né, a pessoa que ronca, ela precisa também de uma avaliação, né, odontológica nesse caso, né? Existe um tratamento específico que poucos conhecem, que também é direcionado somente ao cirurgião dentista, que é exatamente o uso dessas placas. E você pode ter certeza que nesses grandes centros do sono, que existem colégios, faculdades específicas para o tratamento do sono, sempre existe um profissional da área odontológica que, com certeza,
ele faz a indicação dessas placas, que são as placas reposicionadoras, não é isso? Como eu falei, elas modificam o seu posicionamento mandibular. E isso é, de fato, um pouquinho mais chato, mas é possível e é extremamente eficiente. Tá vendo a importância? Você aí que sofre com ronco e tal, tem muita coisa a ser feito, né? Não, assim, se a gente fosse falar aqui, é mais um tema para a gente discutir, né, sobre o ronco. A gente falou, nós iniciamos um pouquinho no último programa falar sobre isso, e aí seria mais um tema, porque eu sei que muita gente sofre desse mal, né? E eu já queria, assim, não tenho palavras, gente, para agradecer ao doutor Delano, por ter aceitado, né, esse desafio de estar aqui conosco. Sempre ele se coloca à disposição. Então, a minha eterna gratidão a ele por ter aceitado de estar aqui conosco. Não é isso, doutora? Exatamente. Eu também gostaria de agradecer, né? E pedir desculpa que eu aproveitei hoje no programa, porque eu senti na pele o que é você sofrer sem saber. Se não fosse o dentista me avisar ali, eu talvez... Eu tive uma quebra de um dente, aí, poxa, dá um transtorno tão grande. E eu podia ter evitado, né? Então, vale a dica aí para você se cuidar, tá? E muito obrigada, doutor, pelas essas informações importantíssimas para nós. É um prazer imenso estar aqui no programa, rever vocês, sentir a falta do Dr. Marcos, do Dr. Wilde. Verdade. Não é isso? Estão fugindo. Agora virou o clube da Luluzinha. Pois é, mas a gente vai organizar isso, que eles vão estar presentes com as escalas, se Deus quiser. E eu me coloco à disposição. Olha, eu gostaria também de fazer um jabá, pode ser? Eu gostaria de falar do meu Instagram, Dr. Delano. Eu sei que é um assunto muito complexo e talvez vocês ainda tenham dúvida em um ou outro ponto específico que talvez a gente não tenha esclarecido em detalhes. Então, por favor, entre no Instagram, sinta-se à vontade, faça a sua pergunta, porque essa entrevista tem continuidade, sim, lá no Instagram, para ajudá-los de uma forma geral, tá bom? E é um prazer enorme estar de volta aqui com vocês. Gente, e para vocês que precisam realizar suas avaliações, tem a Trate Dente, viu? Que fica lá na Najib Mutran, está passando o endereço aqui certinho aqui embaixo, o telefone, faça os seus agendamentos. Lá, além do doutor Delano, tem uma equipe aí grande que trabalha com ele lá, não é isso, doutor? Isso, todas as áreas. Nós somos uma clínica, uma equipe que tem desde o especialista em criança até ortodontia, cirurgias avançadas, e nós estamos a fim de trabalhar, fazer Marabá sorrir. Aí, pronto. Então, qualquer dúvida e as avaliações lá no consultório, na Trate Dente, na Najib Mutran. E já mando um alô lá para a sua equipe lá, que eu já conheço a Stefânia, que já esteve aqui conosco também. Os filhos viu? são Então, pacientes, né? muitíssimo obrigado a todos vocês, profissionais, que estão aí trabalhando em prol do bem-estar, né, vamos dizer assim, do sorriso, como o senhor falou, né, aqui da nossa população. Então, não percam, fiquem ligadinhos aí no programa Missão Saúde na TV.